Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, vejam só, Salmos 27, versículo 14 nos diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra, ela nos mostra alguns passos para o nosso sucesso pessoal, para o nosso sucesso espiritual, para o nosso sucesso amoroso. O Salmos 27, 14, ele apresenta uma grande mensagem para nós que procuramos fazer a vontade de Deus. Seja você quem for, eu gostaria de incentivá-lo a ler esses salmos, mas ler com coração aberto, pois o Espírito do Senhor haverá de usá-lo para fazer de você um vencedor. Meus irmãos, existem dois passos a serem dados para que venhamos obter a vitória completa em nossas vidas. Então, vem comigo, eu vou te explicar. Primeiro passo: esperar em Deus. Esperar em Deus. Esse primeiro passo para obter a vitória é esperar em Deus. Diante de qualquer problema, devemos ir às Escrituras, meu irmão, sagradas. Para quê, meu irmão caro? Para procurar o que o Senhor diz sobre o assunto, seja ele qual for, meu irmão. Precisamos então estabelecer-nos na palavra encontrada. Temos de nos colocar sobre a revelação e esperar no Senhor, ou seja, não ficar de braços cruzados, mas lutar contra o mal. Sabemos, meu irmão, que o nosso Pai, Ele é fiel e não nos deixará de maneira alguma. Devemos abaixar a cabeça ou confessar que não há solução, não. Pelo contrário, meu irmão, digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. A luta às vezes resolve-se em um abrir e fechar de olhos, mas em outras não. Precisamos, meu irmão, contudo, sempre nos estabelecer na palavra, que é a nossa lei, e não aceitar coisas algumas diferentes do que ela diz. Esse é o primeiro passo, esperar no Senhor. Muitos dizem: estou esperando em Deus, mas esperando o quê? Bem, o que o Senhor quiser, respondem. Entretanto, meu irmão, o que o Pai deseja está registrado em sua lei, na Bíblia. Por exemplo, um advogado medita na lei e descobre um artigo que supre a necessidade do seu cliente. Então ele entra em juízo com a petição solicitando o cumprimento da lei. Ele não deixa o caso para lá, esperando passivamente pela justiça em seu escritório. Não. Mas acompanha o andamento do processo. Se estiver atrasado, ele solicita que seu caso seja julgado. Ele não diz quando o juiz quiser, ele vai julgar. Não. Mas procura uma maneira de forçar o procedimento das coisas. Não se dá por vencido, meu irmão, até que lhe seja feita a justiça. Segundo passo: anima-se. O segundo passo, meu irmão, é anima-se, o que não significa dar gargalhadas ou nutrir uma falsa esperança de sucesso. O nosso ânimo nasce na palavra de Deus. Temos de meditar nela até que começamos a nos animar, ou seja, a nos encorajar. Devemos orar: Senhor, mostra-me como extrair a tua palavra, o ânimo de que preciso. Então ele diz: anima-te, mediante na palavra, até que começamos a ver as coisas como elas são. Meus irmãos, quando não estamos encorajados no Pai,
os nossos problemas parecem uma montanha, mas quando o trazemos para o lugar dele, vemos que não é tão grande assim. Aquilo que falamos tanto pode trazer o Senhor para esse mundo, como também o diabo. O que dizemos de negativo deve servir de veículo para o inimigo tocar em nós. Davi, com esse entendimento, ele orou: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Está lá em Salmo 141, versículo 3. Portanto, meu irmão, temos de observar as nossas palavras e tomar conta delas. O inimigo usa as nossas declarações, que está cheias de covardia, medo e temor, mas quando ela está repleta de coragem, força, confiança e confissão da palavra de Deus, torna-se um instrumento para o Pai agir. Ele fortalece ainda. E ainda no Salmos 27, meu irmão, versículo 14, nós lemos que o Senhor nos fortalece, né? No momento em que nós animamos, Ele promete que revigorará o nosso coração. O pecado de Adão arrasou a humanidade, mas de tal maneira, meu irmão, que hoje não se consegue encontrar uma só pessoa que o diabo não tenha atacado com suas ações. A Bíblia chega a dizer que não há sequer um justo, pois todos cometeram pecados e estão destruídos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, versículo 10 ao 23. Pessoas que são tomadas pelo positivismo, às vezes, são aparentemente mais fortes do que nós. Elas estão estimuladas e fazem declarações positivas até com mais convicções. Porém, o que proferem é vazio, é só aparência. É como se alguém fizesse uma casa de gesso, mas a pintasse com tinta cor de concreto. Então coloca-se peso em cima e a casa desmorona, porque é feita de gesso. A mesma coisa acontece, meu irmão, com quem acredita que pode vencer com o pensamento positivo. Vai ser até certo ponto, pois aquelas colunas de gesso têm algumas valia, mas desmoronam sob um grande peso. Para quem se anima da palavra de Deus, no entanto, quem não usa gesso, mas usa material adequado, Deus concede firmeza e o faz aguentar qualquer peso. Jesus disse que Ele é o caminho e não um caminho. Ele é o caminho, não um caminho. É preciso entender isso, meu irmão. Não existe outra maneira de vencer as forças do mal, a não ser pela palavra de Deus. A Bíblia cita pessoas que esperaram no Altíssimo, animaram-se, e o Senhor fortaleceu o espírito dessas pessoas. Vejamos então algumas deles. Veja só: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens hebreus foram derrotados. Eles foram desterrados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, logo após eles terem conquistado Israel. Chegando àquela cidade, os 4 mancebos, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, como foram respectivamente chamados pelos babilônicos, destacaram-se pela inteligência e com o conhecimento que possuíam. Além disso, meu irmão, Daniel recebeu de Deus o dom de decifrar visões e sonhos, e por tudo isso os 4 ficaram trabalhando no palácio. Mas um certo dia, Nabucodonosor fez uma gigantesca imagem
de ouro de si mesmo, sabe? E decretou que, dado um sinal, todos deveriam curvar-se diante dela, dizendo: grande é Nabucodonosor, sob pena de morte, na fornalha, a todos aqueles que não obedecessem a tal ordem. Aqueles 3 rapazes hebreus, porém, não se curvavam e logo foram denunciados. O rei ficou irado e mandou lançá-los na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais do que o normal. Até mesmo os soldados que os atirariam ali morreram por causa do calor. Olha como era quente. Minutos depois, meu irmão, no entanto, Nabucodonosor, desesperado, perguntava: não lançaram 3 jovens? Como é que vejo daqui 4 andando no meio do fogo, sendo a aparência do 4 como a do Filho de Deus? Lá estava o anjo do Senhor. Portanto, aqueles jovens fiéis não se haviam dobrado diante da estátua de Nabucodonosor. Então o rei mandou tirá-lo da fornalha, e eles não tinham cheiro de fumaça, ou sequer um fio de cabelo chamuscado. O que acontecerá, meu irmão? O anjo do Senhor os visitaram. O anjo do Senhor foi lá e visitou eles dentro da fornalha. Quem não se dobra diante dos erros é fortalecido e não se queima. Tem muita gente queimando-se nesse mundo e ainda vai sofrer um fogo eterno, porque está dobrando-se diante da imoralidade, permissividade e desonestidade. Gideão, esse é outro servo de Deus que não se dobrou, mesmo vendo a colheita do povo de Israel ser tomada pelos midianitas. Esperou no Altíssimo a vitória. Ele tomou coragem, animou-se, lavrou-se a terra dele, cuidou até a colheita. Certo dia ele estava molhando o trigo, e de repente o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Gideão tinha força dos céus. Ele não sabia como derrotar aqueles midianitas, a não ser que Deus estivesse com ele. Se Deus estivesse comigo, né? Muitos falam assim: irmão Carlos, se Deus estivesse comigo, eu também libertaria a minha família. Irmão Carlos. Pois ele diz, meu irmão, vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa sua força. Gideão recebeu a incumbência, partiu firme, e Israel foi libertado, meu irmão, né? Então, antes de você falar: irmão Carlos, se Deus estivesse comigo, eu também libertaria a minha família, antes de falar, nem fale isso, meu irmão. Vai na sua força. Vai na sua força, meu irmão. O Senhor é contigo, varão valoroso. Vai na sua força. Davi, olha só Davi. Muito cedo na vida, Davi já era enviado pelo pai aos campos, a fim de cuidar das ovelhas, né? Certo dia, de repente, apareceu um leão e arrebatou uma ovelha. O que fez Davi? Davi foi e brigou com o animal, matou e rasgou como um trapo de pano velho, pois sua coragem permitiu ao Espírito de Deus enchê-lo com a força. Em vez de temer diante da fera, Davi louvou a Deus e engrandeceu o Senhor. Em outra ocasião, um urso também tentou levar uma das ovelhas. Davi partiu para cima dele e também o matou. Aquele filho de Jessé tinha força de Deus, porque era corajoso. Ele firmou-se na palavra, foi em direção ao mal e venceu. Certa vez, os filisteus estavam prontos para destruir Israel, pois havia uma guerra que não acabava.
Os inimigos dos israelitas tinham um gigante de 3 metros a seu favor, o tal Golias, o qual desafiava o povo de Israel. Davi tinha 3 irmãos que foram à guerra com Saul, e por isso Jessé enviou Davi até o campo de batalha para ver como eles estavam. Quando lá chegou Davi, o jovem pastor de ovelhas viu que o gigante filisteu estava desafiando Israel e desdenhando deles. Então, aí Davi ficou furioso. Davi disse: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é? O rei ficou muito feliz ao saber que alguém tinha coragem para enfrentar Golias. Porém, ao ver Davi, disse-lhe: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi então contou-lhe o caso do leão e do urso que matara, e completou: assim farei eu, o teu servo, o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles. Portanto, afrontou o exército de Deus vivo. Saul então permitiu que o jovem lutasse. A princípio, tentaram pôr uma armadura em Davi, mas ele não estava acostumado com aqueles tipos de vestimenta, né? Além disso, não precisava daquilo para proteger-se, pois ele tinha o Deus dos exércitos para defendê-lo. Então Davi retirou toda aquela armadura de ferro, aquela parafinada lá do soldado, pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras do ribeiro, guardou-as na sacola que trazia consigo, e por fim pegou a sua funda. Quando Golias o viu, desprezou, porque o julgou apenas um jovem e belo rapaz ruivo. Ele disse: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. O que disse nosso jovem pastor de ovelhas? Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e haverá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na minha mão. O fim dessa história foi: e sucedeu que, levantando-se os filisteus e ainda encontraram-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. A encontrar-se com os filisteus, e Davi meteu a mão na alforge, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi foi vitorioso, porque conhecia o segredo: esperar no Senhor. Temos de estabelecer-nos em Deus e ir à luta, confiando que Ele cumpre sua palavra. O tempo passou e Davi foi ungido rei de Israel. Então os filisteus se uniram para matá-lo, mas o novo rei consultou o Senhor e partiu para a batalha somente com um punhado de homens, pois ainda não havia exército real. E subindo
a Baal Perazim. Davi ali os feriu e disse: Davi, por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. Meus irmãos, minhas irmãs, minha igreja, povo abençoado de Deus, quero terminar essa mensagem dizendo assim, meu irmão: será a vida de toda pessoa que esperar no Altíssimo assim será a vida de todas as pessoas que esperam no Altíssimo. Basta que anime-se, partir para a batalha e lutar contra os inimigos, mas lutar com força, não com a força dos braços, mas sim com a força do Pai. Tal pessoa vai vencer como Deus venceu, por meio de Davi e de outros de seus servos fiéis que confiaram em sua palavra. Amém, meu irmão? Guarde essa mensagem no seu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa foi a mensagem, meu irmão, que Deus colocou no meu coração. E esses foram os passos que Deus deixou para mim e para você obter o sucesso almejado. Amém? Esperar em Deus sempre. Animar-se, né? Porque Ele nos fortalece, né? Ele nos fortalece. Se nós nos animarmos, se nós esperarmos em Deus, se nós animarmos em Deus, Ele vai nos fortalecer, né? Temos que ser exemplos como Gideão, como Davi, né? Como Jesus. Que te possa cada dia, meu irmão, nos fortalecer e confiar, esperar nesse Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Os irmãos venham se fortalecer em Deus, venham esperar em Deus, que tudo acontece no seu exato momento. Amém? Não esqueça, meu irmão, deixa o seu like no vídeo. Amém? Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.